Olá, olá pessoal, hoje é dia 19 de julho, preparando aqui para mais uma live, domingo, 16 horas, preparando aqui para aquele nosso encontro de domingo à tarde, bater um papo com os amigos. Hoje nós vamos trazer uma conversa bem descontraída, bem gostosa, bem assim, para a vida prática mesmo, assim, para nossa mente, na verdade, né? Então já estou aqui começando a preparar o ambiente para poder receber a nossa convidada. Quero já agradecer, os amigos já estão entrando aí, parece que fica já meio que na expectativa, né? No domingo à tarde, a gente bater um papo, se encontrar aqui. Muito gostoso, tem sido uma experiência muito bacana poder estar levando conteúdos assim de qualidade para esse tempo, né? Que a gente está vivendo muito dentro de casa, mal podendo se encontrar com a família, com os amigos, então nem se fala. Então essa foi uma forma que eu pensei de eu poder estar me encontrando com os amigos, né? Meus amigos aqui do Facebook, os amigos do WhatsApp, que eu mando o convite por lá também, e fazendo um bate-papo assim, cada um na sua casa, né? Respeitando o distanciamento, mas ao mesmo tempo com uma conversa assim que pode agregar valor para a nossa vida. Vou preparando aqui já o ambiente. Hoje a nossa convidada é a Sandra Yamashita. Ela que é proprietária, sócio-proprietária da SOS Alergia, e vou falar aqui, vou contar uma coisinha para vocês. Quando eu pensei em convidar a Sandra, né, eu pensei em falar com ela exatamente sobre alergia, né? Simplesmente sobre alergia ou talvez sobre empreendedorismo, porque a Sandra é assim espetacular para quando se trata de empreendedorismo, né? Tem muitos projetos, lida muito com essa questão. Então eu pensei na Sandra como alguém muito à vontade, muito tranquila para falar, com muito conhecimento, na verdade, para falar sobre empreendedorismo. E também, claro, sobre a sua marca, né? SOS Alergia. Mas aí eu deixei meu coração falar mais alto e falei, vamos ver o que vai no decorrer do tempo aí surgindo para a gente conversar mais lá para frente. Então, fui deixando a coisa acontecendo, né? E foi mudando de rumo, gente. Na verdade, o que era para ser lá atrás, eu convidei a Sandra acho que umas 4 semanas atrás, faz um tempinho já. O que era para ser assunto aqui do nosso bate-papo foi se modificando. E nas últimas horas, quando eu falei com a Sandra, antes de falar com a Sandra, né, para fechar aqui a nossa conversa, né, eu fui dar uma pesquisada ali na página dela e encontrei os conteúdos que ela tem postado, né? E, nossa, mudou radicalmente a minha ideia aqui sobre o que a gente estaria conversando nessa tarde. Então, vamos mudar um pouco o foco, não vai ser só sobre alergia, claro que eu vou tocar, porque acho que a Sandra, sem um SOS Alergia, acho que não existe. Depois ela vai falar aqui pra gente se esse meu pensamento corresponde a uma verdade, né? Mas a gente vai falar um pouquinho, assim, da relação da Sandra e SOS Alergia, mas vamos também... o foco, na verdade, vai ser um pouco outro. Porque, como eu estava falando, encontrei lá na página dela, né, as últimas publicações, e falando sobre... Deixa eu ver aqui quem já tá, gente. Tô vendo um monte de amigos. Eu só consigo acionar aqui os comentários quando eu faço dou um oizinho. Então, já tô vendo aqui a Maria Valéria. Oi, minha querida. A Dina, boa tarde. Diná, né? Alessandra Ferreira, oi minha amiga, a Rosana Ferreira. Gente, muito bom estar aqui com vocês, viu, nas tardes de domingo. A gente não pode se encontrar pessoalmente, né? Então vamos bater no papo assim. E aí o papo de hoje, como eu estava falando, bem descontraído com a Sandra, na verdade vai preencher, eu acredito que a nossa alma.
porque vendo lá então as publicações dela, né, vi sobre os 16 anos da SOS Alergia e um vídeo ela comemorando, né, esses 16 anos. Olá, Saulo! Tudo bom, meu querido? Fica aqui com a gente, faz aí os comentários, tá? E nesse vídeo, ela com o Frank, seu esposo, né, traz assim memórias preciosas que eu fiquei encantada com aquilo, né? Eu falei, gente, quantas lições a vida nos dá e muitas vezes a gente não tem a sensibilidade para aprender com os acontecimentos da nossa vida, tirar lições, né? Tanto de coisas positivas quanto até de coisas negativas. E aquele vídeo, então, tocou tão profundamente meu coração que na última hora eu mudei tudo. Mudei tudo e conversei com a Sandra ontem e falei, Sandra, vamos falar disso, né? Sobre memórias, sobre lições da vida, né? A partir das suas, quem sabe a gente pode amadurecer emocionalmente, né? Levar essa reflexão sobre quão importante a gente quão importante é parar para pensar muitas vezes nos acontecimentos da nossa vida e conseguir perceber a mão de Deus, a mão de um ser superior aí, ou nos livrando, ou nos conduzindo para um outro caminho que no momento a gente pode não entender, mas lá na frente a gente consegue perceber, né, como uma melhor decisão. Nossa vida é feita de escolhas, né? Então, como eu coloquei aqui na descrição da publicação da live, né, que a gente já está fazendo hoje, nós somos mais do que fruto das nossas histórias. Somos frutos, na verdade, das nossas escolhas. Então, é essa linha de pensamento que a gente vai ter hoje desse bate-papo. Então, eu peço para vocês aí, se vocês tiverem memórias para compartilhar com a gente, ensinamentos, façam isso, né? Eu sempre entro um pouquinho antes para fazer a apresentação do nosso convidado do dia, né? Mas hoje eu quero fazer uma apresentação assim muito diferenciada, né? Quem quiser saber do currículo da Sandra, pode ir lá na página dela, tem uma lista imensa de formação, de experiência, mas hoje, muito carinhosamente, eu quero apresentar a minha convidada, minha querida convidada, né? Dizendo que além dela ser uma amiga de bastante tempo, de muitos anos, ela é filha de uma professora minha, né? De uma grande mestre minha. Eu sou formada no magistério pelo Cefam. O Cefam, além de ter sido o curso de minha formação acadêmica, foi um curso assim de vida mesmo, né? Que me formou como ser humano. Eu digo que me formou como ser humano, e todos os professores do Cefam deixaram uma marca em mim, né? E a Sandra é filha da Setsuko, uma grande professora minha no Cefam, que o que eu sou hoje tenho muito da Setsuko. E aí vocês vão conhecer a Sandra, a filha da Setsuko, e vão entender muito bem do que eu tô falando, porque é uma pessoa incrível, um ser humano maravilhoso. Eu já vou trazer a Sandra aqui para tá batendo papo com a gente, para tá conversando com a gente, tá? Eu quero pedir para vocês ir dando um oizinho aí, mandando aqueles coraçõezinhos, aquelas vibrações. E a Sandra já está chegando. Oi, Sandra! Sandra, minha querida, é muito bom te receber aqui nesse bate-papo de domingo à tarde, que eu já estou virando uma prática na minha vida, que parece que vai chegando domingo, se não chega nesse momento, vai fazer falta se uma hora eu precisar parar. Mas olha, que alegria, viu? Que alegria te receber e saber que junto com você aí tem um pouquinho da minha Tetsuko, que eu tenho tanta saudade. Obrigada pelo convite, Sandra, para a gente poder compartilhar de algumas memórias aqui. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Carmen. Obrigada a todos que estão assistindo a gente, né? Suas amigas e amigos, que também se tornam meus, porque acho que as pessoas do bem, elas se atraem.
Eu fiquei muito feliz com o seu convite, porque o meu carinho também por você é muito grande, porque está ligado com as memórias que eu tenho do tempo que a minha mãe dava aula para o Cefam. Ela tem um orgulho, ela deu aula durante décadas em muitos lugares, mas o coração dela, a paixão da vida dela foi o Cefam. Ela tem orgulho Sim, de dizer que ela pegou o primeiro dia de aula até o último dia que o Cefam existiu. Então, ela fez parte de todos os dias da história do Cefam. Ela sempre teve muito orgulho dos alunos que ela conseguiu formar, porque ela tromba com vocês e viu a história linda que todos vocês fizeram na parte da educação, que é tão fundamental no nosso país e tão desvalorizada. Então, em nome da sim. minha mãe, eu quero dizer a você, a todos os alunos do Cefam, parabéns por escreverem uma história tão bonita. Ai, Sandra, eu falo assim, eu até me emociono quando falo do Cefam, porque o Cefam, mais do que uma formação acadêmica, como eu disse, foi uma escola de vida, sabe? Era uma escola de período integral, então a gente vivia muito tempo junto. Aqui na minha página eu tenho muitos amigos do Cefam, acho que já tem mais de 30 anos, né? Desde que a gente entrou no primeiro ano do Cefam. Então eu continuo tendo muitos amigos aqui na minha página e estar aqui conversando com você assim, é uma duplamente alegria e felicidade, viu? Eu vou falar para você que talvez você não consiga ver os comentários, né? Mas aí eu vou passando para você, compartilhando os comentários que vão surgindo aqui, tá? A Rosana Ferreira, uma amiga, já está desejando, falando para você, seja bem-vinda, né? Obrigada, E Rosana. o legal da live aqui no Facebook é que fica gravado, né? Então depois você tem a possibilidade de ver os comentários e até fazer uns comentários em cima dos comentários conforme a sua disponibilidade, tá bom? Então, eu tava, acho que deu para você ver antes de eu estar compartilhando a tela aqui com você, que antes, quando a gente conversou lá atrás, acho que umas 4 semanas, um mês, né, que mais ou menos que eu te fiz o convite, né, Sandra? A Uhum. minha ideia era falar sobre a SOS Alergia, era falar sobre empreendedorismo, né? Ainda mais nesse tempo que também não seria, também seriam temas importantes, né? Principalmente empreendedorismo nesse momento. Como é que será que as pessoas estão conseguindo conciliar assim, esse trabalho, né, empreendedor nesse momento que está exigindo a descoberta de tantas coisas novas para a vida produtiva continuar, né? Então seria um tema relevante. Mas quando eu estava me preparando aqui, há poucas horas, há poucos dias aqui, vendo lá a sua página, eu fiquei realmente encantada com as publicações que estão acontecendo, né, que você vem fazendo, e mudei todo o rumo da conversa, né? Nós vamos falar sobre memórias, trazer aqui assim mais esperança de vida, a gente poder com as suas memórias, né? Parar um pouquinho para pensar quanto de aprendizado a gente pode ter com todos os acontecimentos da nossa vida. Então, é essa linha que a gente vai dar. Mas, claro, que como eu estou aqui com o privilégio de falar com a sócio fundadora da SOS Energia, eu não posso deixar de fazer uma pergunta, assim, como a SOS Alergia não, o mundo da alergia entrou na sua vida, né? Ou foi a sua vida que entrou no mundo da alergia? Conta pra gente, Sandra. Eu acho que eu entrei no mundo da alergia, porque essa alergia ela existe há tanto tempo, né? Eu nasci uma criança muito alérgica e sempre tive muito problema respiratório, daquelas que eu brinco que a gente assiste em filme, sabe? Quando as crianças ficam e não entra ar e tem que usar aquela bombinha, né? É esse tipo de Uhum. crise que eu tive muitas vezes na minha vida, de achar que eu ia dormir e que eu não ia acordar no outro dia. Essa era a realidade. Na minha adolescência, eu passei a ter dermatite de contato também, então eu não tinha nem impressão digital, né? A mão cheia de feridas, às vezes o rosto ficava parecendo o rosto de uma velhinha, assim, de uns 70, 80 anos, porque ele ficava todo enrugadinho.
E eu também, então, essas duas alergias me acompanharam durante boa parte da minha vida. E é interessante, né, que você é da área de educação, talvez tenha outras pessoas, que uma das coisas que eu percebi, né, vamos falar de memórias, e aí eu vou trazer algumas e você vai me perguntar também, mas eu me lembrei que quando eu devia ter uns 7, 8 anos, eu estava na Escola Gabriel Monteiro da Silva. Eu estudei no estado até a oitava série, né? E eu lembro que do lado da janela tinha aquela cortina de tecido que provavelmente nunca era lavada. E eu tinha crise direto na escola, né? Eu tinha crise de Imagino. asma. Mas eu lembro de uma vez, eu devia ter uns 7 anos, eu devia estar na segunda, no máximo na terceira série. E eu lembro que eu não dormi a noite toda. Consequentemente, meus pais também não dormiram, porque eu chorava muito. Minha mãe enchia de cobertor atrás para me levantar um pouco, para tentar me ajudar a respirar. E dormia muito mal e muitas vezes medicada. E no dia seguinte eu fui para a Hum, aula. E eu era muito pequena. é. E eu dormi na carteira. Eu só me Hum, lembro de ter acordado na frente da sala com a professora me rodando e gritando comigo um monte. Isso é hum, muito tempo atrás, são 35 anos atrás, né? E naquela época não tinha, né? Não tinha todo esse cuidado que os professores têm, não tinha toda a atenção para os direitos da criança e do adolescente. Mas eu me senti outro muito tempo. outro tempo, né? E o dos nossos pais é pior, né? Porque eles tinham que se ajoelhar no milho e levavam palmadas, né? Palmatória. Isso. Isso. Mas eu não guardo uma mágoa dessa professora de jeito nenhum, porque eu acho que era o que o momento pedia, era o que era feito naquela época. E eu me senti muito mal, porque eu achei que a culpa era minha. Hum, Eu não podia ter dormido. hum, E eu não contei para hum. minha mãe. Eu fui lembrar disso uns 5 anos atrás. E minha mãe falou: Mas você nunca contou nada? Eu falei: Não, nem passou pela minha cabeça contar. E por que que isso me veio à Aham. memória? Porque eu comecei a trombar com muitas crianças que eu na SOS, que as professoras e diretoras chamavam para conversar, porque a criança estava dando trabalho na escola, estava dormindo, estava brigando, estava. E alguns trazem sintomas. Uhum. Então Aham. eu comecei a falar, mamãe, fala para professora, seu filho tem alergia, que ele toma esse medicamento, mostra os sintomas que pode ter. E graças ao que eu sofri, eu pude ajudar muitas crianças a não sofrerem o mesmo. Um dos relatos que eu Sim, vi olha. um dos relatos que eu vi foi de uma mãe que depois que eu fiz esse comentário, ela veio para me agradecer e dar um abraço e falar: Poxa, Sandra, até eu estava brava com a minha filha. Hoje eu chego na escola, a Uhum. professora fala: Ela tomou remédio hoje, né? Aí ela Uhum. falou: Eu venho no outro dia. Ela falou: Hoje ela não tomou, né? Porque o remédio causava irritação na menina, né? Então, Olha só. e aí na parte de contato, né, voltando para minha adolescência, eu fiquei um tempo sem querer sair de casa porque um amiguinho disse que parecia que eu tinha lepra. Então Hum, a gente acaba trazendo essas dores, sofrendo essas dores, mas hoje eu dou graças a Deus porque tudo que eu passei me ajudou a ser mais forte e também me ajudou a ajudar outras pessoas, né? Com hum. 23 anos só, eu fiz um teste de alergia alimentar, porque a médica falou que eu ia casar com batom e lápis de olho só, que eu não ia poder nem fazer o Hum, cabelo. hum. E aí eu fui fazer um teste e a médica, pela primeira vez, pediu alimentar e deu leite de vaca. E eu não sabia que o leite Hum. potencializava a parte respiratória e de contato. E por incrível que Certo. pareça, quando eu parei de tomar os leites que vinham do sítio do meu pai, eu parei de usar Uhum. pomada. Eu ainda uso raramente Praticamente. bombinha, Aham. porque eu sou Teve um uma pouco. qualidade de vida, um salto radical para uma qualidade de vida. Exatamente. E aí é por isso que a gente tem essa alergia, porque né, só para contar, eu acho que isso não vai entrar entre essas perguntas, mas eu queria fazer, a minha paixão é o serviço social. Eu amo o social, Hum, então eu fiz serviço hum. social.
Aham. E aí, ironicamente, eu falo que o Papai do Céu ele tem muito senso de humor, né? Então, eu fiz teologia, fiz Uhum. serviço social e virei empresária. Mas o meu Aham. empreendimento, ele tem o olhar social. Ele se encaixa Sim. porque a gente trabalha com a inclusão social da criança que sofre com alergia alimentar, né? Sim. E principalmente de crianças até 5 anos, que não podem ir numa festinha, não podiam, né? Porque agora podem, não podiam ir para uma Agora pode. festa, não podiam comer Uhum. um doce. Então a gente tenta levar a inclusão social através da inclusão alimentar, né? Sim. Então é assim que a SOS Alergia surgiu aqui em Marília, sem Uhum. pretensão de crescer dentro de um outro negócio que nós tínhamos. E aí hoje, graças a Deus, eu tenho certeza que é por causa dele, porque não tem lógica humana, né, em tudo Aham. isso. Hoje nós temos 10 lojas espalhadas pelo Brasil, cumprindo o nosso propósito de levar acolhimento e inclusão social para o máximo de crianças alérgicas do Brasil. Ô, Sandra, e nesse tempo de pandemia, assim, a SOS Alergia teve que se reinventar para enfrentar esse momento? Ou vocês já estavam muito tecnológicos, já tinha as vendas lá? Eu acompanho um pouco a sua página, né? E vejo mesmo que além, não é uma empresa que só se preocupa com vender produtos antialérgicos, tem muito mais atrás disso, né? Mas nesse tempo de pandemia, assim, foi preciso reinventar em muita coisa, em alguma coisa? Não, foi preciso se reinventar completamente. Já começa pelas lives. Você viu eu fazendo algumas lives, né? Eu era uma Sim, pessoa sim. que me chamavam, eu não gostava. Eu não tenho problema de fazer uma palestra presencial, de falar com um grupo grande de pessoas, né? É claro que a gente fica Uhum. nervoso, mas eu não tenho. Mas falar na frente da câmera era muito difícil para mim. E eu enrolo há, sei lá, uns 10 anos, né? Então, quando a pandemia chegou, a gente estava fazendo reunião o dia inteiro na frente de um computador ou um celular. E quando eu menos imaginei, eu estava fazendo um monte de live, né? Então essa já Uhum. é uma mudança. Nós passamos a trabalhar outra mudança bacana. A gente não conseguia fazer reuniões com os nossos franqueados, né? Por um Uhum. monte de desculpas de todos os lados. Com a chegada da pandemia, algo muito bacana que aconteceu é que a nossa rede se uniu muito mais. Então, toda terça e quinta, 7 horas da manhã, nós estamos em reunião para tratar de Uhum. assuntos os mais diversos, para pensar nas estratégias juntas. Então, é interessante, né? Porque às vezes você tem uma ideia tão legal, muito legal. Qualquer um que eu vi, você ia Uhum. falar, nossa, essa ideia é maravilhosa. Aí a gente leva essa Uhum. ideia para o grupo, ela fica 10 vezes melhor. Porque a gente tem Sim, pessoas com diferentes certeza. trabalhando no mesmo propósito. Então tem sido um Uhum. momento assim, muita coisa ruim aconteceu, nosso faturamento caiu, nós perdemos gente na nossa equipe, não teve jeito. O medo Uhum. instaurou, ele se instaurou no coração, né, de todos nós, o medo de pegar Covid, o medo dos nossos pais pegarem Covid. Então, assim, acho que todo mundo sofreu impacto financeiro, Sim. psicológico, físico, né? Mas eu Uhum. tento sempre olhar o lado positivo. Eu acho que ela também trouxe muitas coisas boas, né? Trombo com muita gente que passou a ser mais generoso, também com gente que Sim, ficou extremamente egoísta, mas sim. pessoas que passaram a se doar mais, a olhar mais para o próximo, a se importar. Então, eu acho que a gente tem as coisas ruins que não podem ser desconsideradas como perda de um ente querido. Mas também a gente tem Sim, sim. ganhos, né? Uhum. Porque você pode, eu sempre falo, você pode cavar um buraco e se esconder, você pode estagnar ou você pode continuar. A escolha é sua. Você falou um pouco na Sim. introdução sobre a escolha, né? A gente Uhum. faz as escolhas na nossa vida, né? E se a gente quiser fazer a Uhum. diferença no mundo ou na vida de outra pessoa, basta a gente Sim. querer. Exato. Ô, Sandra, eu vou estar fazendo uns comentários aqui, tá? Para poder fazer a interação com os nossos colegas, tá? A Claro. Rosana disse que estudou também lá no Gabriel, né? Tá falando para você que estudou Ai, que também lá no legal! Gabriel.
que fez a terceira série lá e que era uma escola muito rígida. O tratamento, deixa eu ver, como ela diz aqui, o tratamento, deixa eu ver. O tratamento, que era muito rígida, né? Que era uma escola muito rígida e que ela tem também algumas memórias sobre aquele tempo lá. A Marlene está dando boa tarde, a Adri Almeida está aqui dizendo assim: minha filha tem dermatite atópica e tinha alergia a leite após o amendoim. Hoje ela tem 9 anos e, graças a Deus, há mais de um ano não teve mais uma crise. A criança cria imunidade depois de uma certa idade. Ela está perguntando se a criança cria uma imunidade após uma certa idade. É uma pergunta que ela fez para você, tá? Isso acontece, Sandra? Então, o que acontece na alergia? A maioria, falando em alergia alimentar, né, que ela cita alergia alimentar ao leite, ao amendoim, provavelmente, talvez a outros produtos, e ela fala também da dermatite. A dermatite já é uma situação que poderia persistir um pouquinho mais, né? Estou fazendo comentários de coisas que eu aprendo, inclusive, com os médicos, né? Mas cada caso é único e tem que ser tratado de forma única. Mas olhando para estatísticas, a maioria das crianças que têm alergia alimentar, elas melhoram. Elas vão melhorando a partir do momento que o sistema imune delas vai se fortalecendo, né? A gente tem muito caso de criança com alergia alimentar porque as crianças nascem e deveriam tomar o leite da mamãe. Nem sempre é possível, às vezes não é possível mesmo, ou a mãe faz a opção de não dar. Mas aí a gente não encontra e não procura culpados, né? E nem a mamãe que não pode amamentar ou não pôde tem que se sentir culpada de forma alguma. Mas o leite certo para uma criança é o leite da mamãe. E o leite certo para um bezerro é o leite da vaca. Então você imagina, eu sempre falo para as mamães, para elas entenderem. O bebê tinha que estar tomando leite da mamãe, mas quando não dá, está tomando leite da vaca. O bezerro, quando ele nasce, se você pegar um vídeo no YouTube, você vai ver que ele nasce, ele cai, dá um tempinho, ele está correndo muito, gastando muita energia, fora que ele é grande. O bebê, quando ele nasce, o máximo que ele consegue fazer é mexer um pouquinho o braço, a mãozinha e o pezinho e chorar. Né? Ele vai levar meses para virar de lado, mais um tanto para começar a engatinhar. Então, a quantidade de energia que eles gastam é bem menor. A quantidade de proteína que a gente tem no leite de vaca é maior e a proteína é diferente. Quando a gente dá para um bebezinho que acabou de nascer e é pequenininho, o corpo dele entra em piripaque. Em resumo, de forma bem simples, é mais ou menos isso que acontece. Ele acha que está sendo invadido por algo estranho. Essa proteína não, ela é estranha, e aí o organismo reage, podendo reagir na parte respiratória, na pele, na parte gastrointestinal também, né? E aí, à medida que você vai crescendo, que essa criança cresce, esse sistema imune vai se fortalecendo. Então, a gente vê mesmo que muitas crianças melhoram, graças a Deus, né? Diferente de Graças a algumas Deus. doenças, existem algumas doenças que não têm cura. Né? E aí você tem que Uhum. controlar a vida toda. Mas as mães sempre Sim. são fortes e corajosas. Nossa, a Adri está falando aqui, a Adri Almeida está dizendo que a SOS Alergia ajudou muito a filha dela na época de crises de alergia. Adri Almeida, tá? Tá dando Obrigada, esse alôzinho aqui Adriana. tá dando esse grito para você. Ô, Sandra, eu vi assim que o seu filho, o seu primeiro filho, nasceu praticamente junto com a SOS Alergia, né? Foi inaugurado num dia a SOS Alergia e 26 dias depois estava nascendo o seu primeiro filho, né? E você acabou de usar a frase assim, as mães são muito fortes, né? Como foi você, mãe de primeira viagem, vivendo a primeira experiência como empreendedora e já com filho também, as duas coisas ao mesmo tempo? Como foi isso?
Então, é bem interessante, né? Quando a gente pensou em montar a SOS Alergia, nós chamamos um cybercafé lá na Rio Branco, na frente de onde é o Bradesco hoje. Mas eu nunca gostei daquilo, né? Sempre É. disse para o meu marido que quando o nosso primeiro filho nascesse, não queria mais ter aquilo. E aí, depois dele investir muito dinheiro lá e perder muito dinheiro, ele recebeu uma última parte de uma venda de um negócio anterior que ele teve. E ele perguntou se eu queria montar alguma coisa. E aí eu nunca tinha pensado em montar nada, né? O que eu falei para ele é, só se a gente montar uma loja para alérgicos e me atende e posso ajudar outras pessoas. Porque eu tinha que ir até São Paulo para poder comprar um batom, um lápis de olho, um creme. Uhum. E aí a abertura dela sem planejamento. Então, assim, uma falha nossa, tá? Por isso que eu brinco que é pela graça de Deus que esse negócio está vivo. Mas é uma falha nossa, nós não fizemos um planejamento estratégico. Na verdade, a gente nem sabia o que era isso. Nós não tínhamos noção nenhuma de administração, de nada. Uhum. Aí, mas tudo deu tão certo. Em menos de um mês, nós montamos tudo. Deu tudo muito certo. Né? E dia 1º de junho nós montamos a SOS Alergia, dia 27 o Daniel nasceu, mas eu acho que eu devo ter ficado em casa 2 ou 3 dias. Eu brinco que Só. licença maternidade para empreendedora não funciona direito, tá? Já aviso, Uhum. não funciona Sim. direito, nem férias, nem 8 horas de Uhum. trabalho por dia não funciona. Né? O negócio é seu, se você não trabalhar e se dedicar, você não vai conseguir crescer. Né? Mas falando sobre ser mãe, existe um outro momento muito difícil para mim. Eu precisava de conhecimento para desenvolver alimentos. Né? Eu queria Uhum. aproveitar, Carmen, pedir licença para fazer uma propaganda. Pode, É, eu, fica à vontade. Fica à eu vontade. fiz, eu tinha um professor da FATEC, do curso de Tecnologia em Alimentos, que sempre ia na SOS Alergia e ficava encantado. Ele se chama Luiz. Hum. Ele achava o máximo o nosso trabalho e principalmente o nosso atendimento com o cliente, né? A forma como a gente atendia o cliente. E ele um dia me Uhum. abordou e perguntou, Sandra, por que você não vai fazer tecnologia de alimentos na FATEC? E eu com 2 filhos, o Daniel devia Hum. ter 3, a Ruth 1, eu falei, não, é impossível, Luiz, eu não tenho como. Eu parei de estudar, não sei nem se eu passo no vestibular. Deixei passar um semestre, aí no outro eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar. Se eu passar, eu faço. Se eu não passar, eu já entendi que não é para eu fazer, né? Uhum. E a minha mãe, Carmen, é a maior incentivadora que eu tenho para tudo. Sempre quando todos diziam que eu não ia conseguir, ela falava, tenta, porque eu não você já tem. Tenta, Sandra. E Não, nessa de bacana. tenta, Uhum. quantas vezes eu consegui além do que eu imaginava. Prestei Uhum. vestibular, passei entre as primeiras, fiz o curso de tecnologia em alimentos e aprendi demais. Eu aprendi Uhum. matérias que eu não sei aonde eu estava quando eu fiz colegial, porque eu não lembro de ter ouvido falar, eu devo ter dormido, eu não sei o que aconteceu. É. Sabia nada de química, eu amo escrever, eu sou da área de humanas, né? Uhum. Eu amo ler e Uhum. escrever. E tinha química, fisicoquímica, bioquímica, microbiologia. Eram umas matérias tão difíceis, tão de outro planeta. E eu com Uhum. 2 filhos pequenos, uma ainda amamentando, né? Porque eu amamentei os dois até os 2 anos de idade. Mas eu voltava, eu estudava até de madrugada, eu chorava estudando porque eu não conseguia entender, mas eu tinha que Uhum. aprender. Só que eu fiz a Uhum. faculdade compreendendo que aquilo ia ser um diferencial para o meu negócio. Né? E fiz Certo. com muito amor, com muito carinho, né? Hoje esses professores são meus amigos e a propaganda que eu quero aproveitar para fazer é que o vestibular da FATEC esse ano não vai acontecer. Eles vão fazer a seleção como que chama? A nota de escola? Ah, O, sim, é por currículo, não, por nota, né? pelas notas, isso, eu esqueci o Pelas nome, notas. né? Então, Uhum. assim, fica um incentivo, principalmente para as mulheres, né? Se você acha que Sim. eu não sou capaz, eu não consigo, eu sempre falo, vai e tente. Eu estava até Uhum. escrevi, eu acho que eu escrevi no texto da divulgação da sua live. No ano passado, É, eu fui banca de TCC de uma senhora. escreveu.
acho que até um pouquinho escreveu. mais velha que a gente, né? E Uhum, ela pediu para eu fazer parte dessa banca. E eu fui banca de outros também, mas essa me marcou muito, porque quando a gente terminou de dar nota para ela, ela pediu para falar e disse: Sandra, eu assisti uma palestra sua, onde você diz que mesmo com filhos pequenos, mesmo chorando, você decidiu voltar e fazer a faculdade. E o quanto foi importante para uhum, você. E você disse que o não a gente já tinha, que a gente devia tentar. E eu, sim. por causa da tua fala, eu fui, prestei vestibular e estou me formando. Então, isso é muito especial. Às vezes a gente não tem muita oportunidade na vida. Então, se tem alguém que está assistindo a Uhum, gente que acha que não é capaz, é claro que tem que ser uma coisa que você gosta, mas se você gosta da área de alimentos, pensa em trabalhar na área ou empreender na área, aproveita essa oportunidade, o vestibular, né, da FATEC está aberto, vai atrás para pegar mais uhum. informações, mas aproveita a oportunidade, né? É, Mas é isso, pode falar, Carminha. isso. Não, Sandra, eu quis trazer essa live, né, para esse bate-papo mais descontraído, assim, falando um pouco das experiências da vida, trazendo as memórias, porque eu vou aproveitar uma fala, assim, uma frase que sua mãe sempre te disse, né, para trazer uma frase que me acompanhou a minha vida inteira, né? E que às vezes uma palavra que a gente dá para uma outra pessoa, nesse bate-papo que a gente vai ter aqui, de repente, uma frase pode fazer a diferença na vida de uma pessoa para a vida toda, né? E eu quero dar até um testemunho, um exemplo sobre isso, né? Quando eu entrei fiz o Cefam, um ano e meio depois teve o concurso do magistério, né? Eu passei no concurso e só um ano e meio também depois de estar dando aula, eu fui convidada para assumir a direção da escola que eu estava, só com um ano e meio de magistério, né? E lá haviam professoras com 10 anos de magistério, 8 anos, né? E aí eu fiz uma pergunta para a pessoa que me convidou, era da Secretaria da Educação na época, né? E eu falei, por que eu, né? Tantas pessoas com mais experiências, né? Por que eu? Aí ela deu os motivos, né? Porque me conhecia meu trabalho na igreja e tudo mais. E aí a frase que eu quero dizer aqui que mudou completamente a minha história de vida foi, ela disse assim, Carmen, se você não aceitar, outro vai. E se outro pode, por que você não pode? Né? Então, Sandra, essa foi uma frase que mudou completamente a minha vida, porque todos os desafios que a partir daquele momento começaram a surgir, eu sempre pensava isso. Se eu não enfrentar esse desafio, se eu não aceitar isso, outro vai. E o porquê que eu não posso? Mais ou menos semelhante à frase da sua mãe, né? Assim, o não você já tem, então por que não tentar para um sim, né? Então, às vezes, numa conversa, nessa conversa que a gente vai ter aqui, eu já estou aqui, eu sou muito atenta às frases, às falas, sabe? Que podem, assim, nos amparar, principalmente nos momentos difíceis da vida, né? Então, o grande valor é essa coisa, assim, da vida, da experiência de vida, que eu vi que você tem muito a falar, que pode ajudar não só a mim, porque quando você está aqui falando com quem está nos acompanhando, a primeira que está ouvindo sou eu, né? Então, eu vou aprender muito e espero que se uma pessoa, né, for beneficiada, como a gente disse ontem, nossa, já valeu muito. E eu já estou sendo com algumas frases que você tá dizendo aí, viu? E é Então, eu vou interessante, dar um oi Carmen, aqui. ô Carmen, o Pode interessante é falar. que assim, cada vez que a gente fala, nós também somos. Então, quando eu falo, eu também sou. É a ideia do professor, né? Todo professor, quando vai ensinar, ele é o que mais aprende. E cada aula que ele dá, Sim. se ele estiver disposto a aprender, ele vai continuar aprendendo e crescendo e sendo melhor a cada dia. É claro que ele também pode estagnar. Pode continuar dando as Uhum. mesmas aulas que ele deu durante 30 anos, mas ele pode ser Sim. melhor se ele estiver atento aos alunos, ao que o aluno comenta, ao que ele fala, ele vai trazendo os insights que vão se tornando materiais para o professor, para que cada aula que ele dá seja melhor do que a anterior. Mas
depende da gente. Essa história também, Carmen, tem relação com oportunidades. As oportunidades estão do lado de todo mundo. O Karnal, ele fala muito assim, quando perguntam para ele, né? Ai, mas você tem muita sorte, né? Você fala não sei quantas línguas diferentes. E ele fala, eu tenho muita sorte mesmo, né? Ninguém tem noção dos anos e das noites que eu passei acordado estudando para poder aprender essas línguas que falam que eu tenho sorte, né? Então, eu acho que o primeiro ponto, que principalmente nós mulheres, a gente precisa. Eu sei que tem homens assistindo também, mas o mundo é mais cruel com a mulher. Não tem jeito, ele é. O mercado de trabalho é. É ficar atento às oportunidades que aparecem. Só que você tem que ficar atento e você tem que agarrar, porque você não pode só perceber ela do teu lado, você tem que agarrar. Né? E agarrar a oportunidade de ser um professor melhor, de ser uma mãe melhor, de ser uma amiga melhor, de ser alguém melhor em tudo que você faz. Né? Então, só aproveitando, mas pode ler os comentários, Carmen. É isso, tá? A Vanessa tá dando um oi, boa tarde, a Maria Cibele tá aqui, a Maria L, a Marta Valdevino, muita gente bacana, obrigada, gente, a Sônia Custódio, do HC Famema. Semana passada a gente esteve aqui com a Paloma Libânio, a superintendente do HC, falando, né, de saúde, Covid-19. Gente, obrigada pela presença de vocês aqui, pela participação, né? E aí, Sandra, vamos começar então dentro daquilo que a gente se propôs para hoje, né? De trazer assim a partir das suas memórias. Então eu peguei uma dinâmica diferenciada hoje, tá? Ó, vou te pegar aqui. Fiz uma caixinha, tá? Tem uma caixinha que tá aqui, dá para ver com os papeizinhos que tem uma palavra, tá? É claro que são palavras que a gente já conversou que vão remeter a memórias, algumas memórias suas, tá bom? Então essa de eu vou tirar um papelzinho aqui da caixinha, então não vai seguir uma ordem cronológica, é bem aleatório, tá? E aí o que essa palavra te trouxe à memória de algum acontecimento, você divide aqui com a gente e a gente vai comentando junto com os nossos amigos, tá bom? Tá bom, legal. E olha, gente, só para vocês saberem, eu não sei que palavras são, tá? A Carmen tirou do que ela foi pegando das minhas histórias. Isso. Dos vídeos que eu fui assistindo lá na sua página, né? Das lives, das coisas que eu fui assistindo, eu falei, vou pegar a Sandra aqui para inovar, vou fazer uma coisa diferente nessa live. Ó, deixa eu ler só um comentário da Sueli, talvez esteja chegando um pouquinho de atraso para mim, mas ela disse assim: verdade, muito difícil para nós mulheres, né? Existe uma cobrança muito grande para nós, mas quando a mulher chega, ela modifica. Quando ela chega lá, ela modifica. Então, ela até fala que mulheres da Bíblia, faz um comentáriozinho, tá? É isso mesmo, Su. Deixa eu ver. A minha irmã está por aqui, mandar um beijo para minha irmã que está acompanhando. Oi, Ná, fica aqui com a gente, linda. Eu vejo as famílias assim, Sandra, pelo Facebook, pelo Google e assim vai indo. Bom, tirando aqui, ó, vamos ver o que vem para a sua memória com a palavra incêndio. Incêndio. A essa alergia, ela fica no imóvel que era da minha avó e do meu avô muito tempo atrás. Tem a idade, esse imóvel tem a idade da cidade de Marília, fica lá na 15 de novembro, né? Quem não conhece... Bem antigo, então. É bem antigo, é da idade, tem até o número da 1930 escrito, né? E aí, um dia, nós chegamos de manhã na SOS e estava tudo revirado. Portas, janelas quebradas, né, tudo bagunçado. Tinha entrado um ladrão no meio da noite, quebrado. Então ele foi quebrando todas as janelas e portas até ele encontrar um jeito de entrar. Roubou computador, ele roubou dinheiro.
E aí, o que é interessante é que naquele dia, quando a gente chegou na SOS, a gente se manteve calmo, mas por dentro, gente, a gente estava super chateado, né? Mas a gente não se desesperou. E aí uma colaboradora nossa chegou para a gente e falou assim, que estranho, vocês não estão tristes não? Vocês não estão chateados? Aí eu olhei para ela e falei assim, olha, a gente está muito triste, a gente está muito chateado, mas ele quebrou e ele roubou aquilo que um dia a gente construiu e que a gente pode construir de novo, né? É só a gente Uhum. arregaçar a manga e trabalhar e reconstruir. Eu falei, então agora é a hora da gente pegar a pá e a vassoura, varrer, limpar e recomeçar. E eu lembro da reação dela, foi um choque, tipo, tudo aquilo que tinha sido perdido, não roubaram o salário deles, eles continuariam Uhum. recebendo do mesmo jeito. Foi nosso Sim. mesmo, mas a gente podia Uhum. reconstruir. Então eu guardei uns cacos de vidros, né? A Carmen acho que viu no vídeo, né? Eu tenho vários Sim. potinhos com a data. E dentro eu coloquei uns Uhum. cacos de vidro, que é o meu pote de memória. Eu tenho alguns potes de memória. E é Uhum. para eu sempre lembrar que na vida, dificuldades, crises virão. Gente Sim. passando perna na gente também, mas a gente pode reconstruir. Como eu comentei, a gente pode cavar um buraco, se afundar, estagnar ou persistir, né? Mas a gente pode reconstruir. Então é essa lição que fica para Sim. mim. Mesmo a partir de um acontecimento difícil, né? Foi essa lição que você tirou. A Adri Almeida, ela está dizendo assim, ó, eu sou formada em letras e pedagogia, mas meu sonho sempre foi direito. Hoje, com 40 anos, está realizando esse sonho. Nunca é tarde para sonhar. Deus, está um pouco claro aqui, eu não consigo, em alguns momentos que eu não consigo ler, mas é que nunca é tarde para sonhar, né, e nem desistir dos seus sonhos. E está dando parabéns, Carmen, por trazer essas lives até a gente. Obrigada, Dri. Legal. Quer comentar um pouquinho sobre isso, Sandra? Essa fala dela, né? Nunca é tarde para sonhar? Adriana, eu acho que é Adriana, né? Dri, não sei. Dri, Ela escreve Dri, vamos chamá-la isso, de Dri. Dri. isso. Dri, você tá certíssima, nunca é tarde, nunca. E eu falo assim que eu quero ser, se Deus me permitir, viver até uns 80, 90 anos, eu quero ser aquela velhinha que ainda vai estar estudando. E as pessoas vão olhar para mim e falar, mas por que que você está estudando? Para que que você vai fazer uma faculdade ou vai estudar isso e aquilo, né? E eu vou estar falando para eles, porque nunca é tarde para realizar um sonho, né? E nunca é tarde para compartilhar. Dentre os meus sonhos está ensinar. É que agora não é o Uhum. momento, mas eu quero fazer no meu mestrado para poder dar aulas, porque eu acho que a gente vai acumulando tanto conhecimento e é importante a gente compartilhar. A gente não pode guardar com a gente, porque na hora que eu morrer vai tudo comigo. Então Eu eu preciso. costumo dizer, Sandra, que conhecimento, se não for para ser compartilhado, não tem sentido nenhum, não tem razão de existir, né? Só tem sentido a gente ter conhecimento se for para ser compartilhado. Para que eu vou ter conhecimento e ficar engavetando, né? É Guardando. isso Não mesmo. tem Eu sentido. acho que tem dois Sim. motivos, Carmen. Eu acho que a gente pode pôr. Eu acho que uma parte do conhecimento ele pode ser voltado só para você, para eu ganhar mais, Uhum. para eu conseguir mais, para eu. É uma escolha, mas uma escolha muito Uhum. egoísta e vazia, porque nada do que a Sim, gente tiver, a gente vai levar com a gente quando a gente morrer, né? sim. Mas existe Uhum. esse outro conhecimento que é o que você está falando, do compartilhar. É o conhecimento que faz sentido. Quando eu compartilho com o Uhum. meu próximo, quando eu ajudo ele a ser melhor, quando eu ajudo ele a realizar os seus sonhos, aí ele faz sentido. Você deixa uma semente na vida de outra pessoa. Aquela pessoa se torna melhor por causa da tua fala, do teu compartilhamento. E os professores, eles são maravilhosos para isso, né?
porque vocês formam Sim, pessoas, né? Vai ter uma pergunta sim. que você não vai fazer para mim, Carmen. Eu vou aproveitar esse intervalinho aqui. Talvez você não vai Fala. conseguir falar todas as perguntas que você quer, tá? Mas É. falando em professores, eu me lembro de uma vez em que eu não sei se está aí no meio das suas perguntas, eu participei de um prêmio que eu achei que eu não ia conseguir. E eu quase não me inscrevi. Ele É está aí mulher de dentro? negócio? É. Mulher de negócio? Então tá. Então espera aí. Então segura aí. Então você me Segura aí. lembra, Deixa eu só. me lembra quando chegar nessa fala de eu falar do professor? Porque disso acho que Tá, você tá não bom. sabe. Tá bom, vou marcar aqui para não esquecer. Eu quero só falar para a Adri, né, que ela está dizendo assim, que é agora com 40 anos, né, que ela está indo para o direito e buscando realizar esse sonho. E aí eu falo para todos que estão nos acompanhando, né, se a gente pensa que a gente possa ter vida até os 80 anos, por exemplo, se a Adri está com 40, mais 40 anos, olha quanto tempo para se viver, quanta coisa a se fazer ainda, né? Então, nós não temos o domínio de quanto tempo de vida nós vamos ter, mas a possibilidade, a probabilidade pode ser de viver até os 80 ou mais, né? Então, não importa alguém aí que está nos acompanhando, que tenha um sonho que esteja com 50, 60 anos, né? Como a gente não sabe até por onde, quando a gente vai, a questão é o hoje. Viva o hoje, faz alguma coisa para realizar o seu sonho, porque o futuro, vamos dizer assim, o futuro a Deus pertence, né? A Márcia está dizendo assim, a Márcia Xavier, para Deus nada é impossível, nada melhor que sonhar os sonhos de Deus também, né? Muito maravilhoso isso. Então vamos lá, vamos para mais uma. Quem sabe eu já chego nessa, ó, mais um sorteiozinho aqui. Vamos ver o que vai sair, né? Aqui, ó, já agora, mulher de negócio, mulher de negócio. Já veio e não esquece de falar de professor, então. Isso. Então, durante a nossa caminhada como empreendedores, né, a nossa empresa ela fez 16 anos agora. Durante essa caminhada, a gente se deparou com muitas dificuldades, muitas dificuldades, né? Foram muitas as vezes em que eu literalmente sentei no chão e chorei, 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 chorei. Chorei tudo que tinha para chorar, para depois levantar e pensar: existe uma outra alternativa? Esse é um prêmio interessante porque foi num período em que eu tinha já um relacionamento muito bacana com o pessoal do Sebrae daqui de Marília, outra instituição que eu sou apaixonada e muito grata. Acho que o coração do empreendedor ele tem que ser grato, mas não só do empreendedor, o coração de qualquer pessoa, ele tem que ser grato pelas pessoas, pelos personagens que fazem parte da nossa caminhada. E aí, tinha um prêmio que o Sebrae dava que chamava Prêmio Mulher de Negócios, né? E a gente concorria com o estado inteiro, depois com o Brasil todo. E uma amiga lá do Sebrae, chamada Adriana, me convidou para me inscrever. E ela ficou no meu pé e eu falava, mas eu acho que eu não consigo. Eu vivi isso na minha vida, Uhum. imagina, mais de 1.000 mulheres concorrendo, eu não vou conseguir. E depois, e assim, é interessante porque eu mandei a minha história no último dia. E meu marido, que não deve estar ouvindo, ainda bem, ele falou para mim que eu estava perdendo meu tempo, porque a gente estava com tanta coisa para fazer e eu parando lá para escrever uma redação. Né? Eu amo escrever, graças a Deus. A primeira fase era uma redação. Decidi mandar, mas assim, tipo, vou mandar, mas impossível ficar entre as 100 melhores, mas vou mandar, né? Mandei. Passou um tempo, vieram atrás da gente, eu tinha passado para a fase seguinte, que era a fase de visita, vieram nos visitar para conferir se o que eu tinha escrito batia com a nossa realidade como empreendedora, né? Com a minha realidade. Aí, para nossa surpresa, passou. A gente estava até viajando, recebemos uma ligação falando: olha, você consegue estar em São Paulo em tal dia, em tal horário? Eu falei: eu consigo. Não, tudo pago pelo Sebrae. Você está entre as finalistas, as 3 finalistas do prêmio. Eu falei: nossa, Uhum. como assim? Que legal, né? Uhum.
Passou mais umas horas, ligou o superintendente do Sebrae para mim e falou: olha, você não está entre as finalistas, tá? Você é a finalista. Ah, Eram finalista. mil e acho que umas 1.100 e tantas mulheres. E aí eu peguei o Tanto primeiro até lugar. arrepia. Não, até a minha, Até até hoje. arrepia. Mas é muito interessante, porque foi um presentão do Papai do Céu, porque foi uma das vezes em que a gente estava muito desanimado e pensando mesmo em desistir diante das dificuldades. Né? E parece assim que Uhum. todas as vezes em que eu pensei em desistir, né, Deus falava assim: olha, filha, você não vai desistir, porque eu tenho um plano muito maior para você, né? E aí a gente, Uhum. eu tive esse privilégio, e o privilégio de representar o estado de São Paulo lá em Brasília. Aí tem uma outra coisa interessante, já vou chegar nos professores. Cheguei, Uhum. recebi a ligação, falei assim: ai, amor, preciso de um vestido muito bonito, preciso, tá bem bonita, né, no dia do prêmio. Ele olhou para mim e falou assim: peraí, quem é que vive falando que a gente tem que vestir a camisa? Na hora eu falei: eu não quero vestido, eu vou de uniforme. Uhum. Eu fui a É. única que cheguei no prêmio de uniforme em São Uhum. Paulo e em Brasília. E aí nós saímos, né, no site do Pequenas Empresas Grandes Negócios. Aí aparecia lá o nome das empreendedoras e Uhum. aparecia, não aparecia o meu nome, aparecia o nome da SOS Alergia. E o que eu É. queria é que ele aparecesse o nome da empresa. Então, gente, eu tô de uniforme, olha. Dá para vocês verem? Verdade, sabe? E aí foi interessante, porque onde eu andava, o pessoal falava: ah, você é aquela japonesinha do prêmio que estava de uniforme, né? Eu falei: sou eu mesmo. Então, eu sou apaixonada pela minha marca, eu ando de uniforme. Para a questão dos professores, quando eu voltei, a primeira coisa que eu fiz foi ir no Sebrae e mostrar o troféu. E agradecer pelo apoio que o Sebrae sempre me deu como empreendedora. A segunda coisa que eu fiz foi chegar em casa e procurar duas professoras de português. A professora que deu aula para mim no Gabriel, na Escola Gabriel Monteiro É. da Silva, e a professora que Hum. deu aula para mim quando eu fui para o Cristo Rei. Eu procurei as duas professoras e liguei para elas para agradecer. E ouvi das Que duas, bem lindo, emocionadas. Sandra. Elas falaram assim: mas ninguém lembra de agradecer um professor. Uhum. Eu falei Não para é, é mesmo. E eu falei assim para elas: eu não conseguiria a fase se vocês não tivessem me ensinado a escrever. Então, Uhum. eu preciso agradecer vocês por isso, pelas. Deu Uhum. tanto trabalho, do Gabriel, ela se chama Terezinha Koga, não sei se vocês já ouviram falar dela, mas ela Não, era ela muito não. ruim, ela fez a gente escrever os verbos em todas as conjugações, mas eram sem verbo, botou o caderno. E eu Uhum. ficava, mas a partir do momento que entendi a lógica, eu amava, parecia que eu estava fazendo um joguinho, eu amava fazer aquilo. Então, Uhum. eu precisava agradecer, porque nós não somos quem somos se ao longo da nossa vida a gente não tem influência dos nossos pais, dos nossos professores, dos nossos amigos. E por isso que eu falo que a vida de um empreendedor ou a vida de qualquer pessoa devia ser uma vida de gratidão. Porque a gente não é Uhum. ninguém se não tiver outras pessoas passando por nós, né? É isso, Carmen. No- Nossa, Sandra, eu até me emociono aqui por ser professora e ouvir essa história. Olha, eu vou falar, eu confessar uma coisa para você. Eu estou me arrepiando várias vezes, com várias frases, viu? Isso de você voltar num professor lá do passado. É assim, eu nunca ouvi, de verdade, nunca ouvi alguém falando. Eu vou repetir o que a sua professora te disse. Nunca ninguém volta, né? É muito difícil, na verdade, alguém voltar. Nunca ninguém não, né? É muito difícil alguém voltar. Então, maravilhoso esse seu relato. E eu quero pedir para você, sempre que você fala do Sebrae, né, no seu tom de voz, nos seus olhos, você transmite mesmo muita gratidão. Aí eu quero aproveitar um comentário da Sueli Tronk, né? Ela diz assim, ó, não é fácil ser empreendedor no Brasil. Ela faz um comentário, mas eu quero engatar com uma pergunta em relação ao Sebrae. O que você diria para um empreendedor
Em relação, assim, um conselho, o Sebrae pode ser uma porta muito boa, assim, um caminho para quem está começando como empreendedor a ser trilhado? Ajuda muito o Sebrae? Então, eu acho que qualquer fonte de conhecimento ajuda, né? Eu falei da FATEC também, sou extremamente grata, porque eu entendi que fazer alimento não era só fazer alimento, era fazer a química acontecer através do alimento. Aquilo que a gente aprende na escola, né? Que é colocar um fermento e saber que aquilo é um bichinho que tem uma função no pão, envolve temperatura, umidade e tantas outras coisas. O cozinhar se torna fazer mágica. É muito interessante, né? E aí, quando eu falo de buscar fontes de conhecimento, não é só o Sebrae, né? Em cima do sonho, do propósito, um exercício que eu dou sempre, né? Pega um papel e tenta colocar no papel qual é o teu propósito de vida, por que você existe? Né? Escreve o propósito, né? Outro dia eu estava conversando com o Frank, está dando um treino, meu marido está dando um treinamento de educação financeira e meus pais estão fazendo. E aí ele pediu para o pessoal escrever o propósito, e a minha mãe falou que ia alimentar os netos. Aí eu falei assim, mãe, é muito mais do que isso, né? Porque quando a gente coloca o nosso sonho só em cima de uma pessoa, se essa pessoa vai embora, você perdeu a sua razão de existir. Eu Uhum. falei, mãe, para mim, o teu propósito sempre esteve em educar e servir. Educou filhos, educou alunos, serviu filhos, serviu alunos, serviu a essa é minha mãe, né? Então, Uhum. eu falo, todo mundo devia conhecer o seu propósito. O meu tá ligado com inclusão social e acolhimento. Todas as escolhas que eu faço estão voltadas para essa área. Seja estar no Uhum. Conselho da Mulher, seja estar buscando um treinamento, sempre eu olho para o meu propósito e falo, atende ou não? Porque quando não atende, fica fácil de falar não. E a gente tem que aprender a falar alguns nãos na vida, né? Também. É, e aí o Sebrae, ele para o meu propósito, ele foi muito importante. E no caso dela também, se ela é empreendedora, porque ele é uma fonte de Uhum. conhecimento técnico, né? Ele dá ferramentas para a gente poder trabalhar, por exemplo, uma ferramenta que eu aprendi dentro do Sebrae, que ensinam dentro da faculdade, a análise SWOT, né? Ou como Sim. chamam também de análise fofa. Quais são os pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades? Eu faço Uhum. análise SWOT de tudo na minha vida automaticamente. De tudo que eu Uhum. preciso fazer, qualquer escolha, eu fico levantando, tá, quais são os pontos fortes, mas quais são os pontos fracos? Tem ameaça nisso? Quais são as oportunidades? E aí eu Uhum. coloco tudo na balança e faço a escolha. E aí eu sei que eu Aí faço decide. escolhas mais inteligentes, né? Outra Uhum. coisa que ninguém fala, mas aí eu vou falar para ela, né, que está acompanhando a gente e outros empreendedores. Esteja onde Sim. estão pessoas que têm o mesmo propósito. Então, eu fui no Sebrae, eu já fiz alguns treinamentos, eu devo ter feito 10 vezes o mesmo. E quando eu chegava, o povo Hum. morria de rir. O que você está fazendo aqui de De novo novo? você aqui? Eu estava lá fazendo conexões, conhecendo pessoas, Hum. conhecendo outros empreendedores e revisando o Uhum. conhecimento que eu já tinha obtido numa outra Uhum. palestra, né? Mas essa Sim. conexão não tem preço. Você quer ter contato com mais 10, 20 empreendedores diferentes? Vá para o Sebrae. É Uhum. claro que agora não estamos podendo ir ao vivo, mas eles estão Sim. fazendo ações online. E nessas ações Uhum. online, nós temos montado grupos, por exemplo, preciso mexer com rede social, né? Preciso aprender a mexer com rede social e eu não sei direito. Tem o grupo e nós ficamos entre empresários. Como é que cria uma bio? Como é que faz isso e aquilo? O que é carrossel? Entre nós, aprendendo Nossa, juntos. Por quê? aprendendo muito. Isso. Estar perto desses lugares pode abrir portas para a tua vida. Então, se você puder Sim. buscar o Sebrae, fica o meu conselho. Tem uma pessoa que eu aprendi uma frase, uma pessoa disse esses dias assim: conhecimento não ocupa espaço, né? Então, quanto mais você tiver, muito melhor. E eu estou feliz com a Marta Valdevino aqui. Eu acredito que tudo isso que você está falando, ela está dizendo que lindo, né? Está servindo muito para ela, porque eu conheço a história da Marta. Ela está começando no empreendedorismo,
como aquela pessoa que ajuda a organização de casa, como Uhum. chama, Personal organizer. organizer. Uhum. Isso. E foi mãe de aluna minha lá no Sementinha, no meu começo de carreira, 20 e tantos anos atrás. É uma mulher batalhadora. E eu acredito que essas dicas que você... Estou encarando até como dicas esses comentários, porque com certeza vai servir muito, não só para a Sueli, que fez o comentário, mas para a Marta também. A Larissa Takata está dizendo: Sandra, maravilhosa, é para você. A Sandra, isso. Deixa eu ver. A Sueli agradecendo o comentário, né, que você fez aqui. E vamos lá para mais uma. Deixa eu ver. Nossa, bastante gente assistindo. Vamos colocar aqui mais um sorteio, vamos dizer assim. Vamos ver o que vem aqui para você falar para gente. Deixa eu ver. Levar rasteira. Levar rasteira. Que isso traz à sua memória? Você já levou alguma rasteira, Sandra? Então, é interessante, né? Eu fico pensando que todo mundo já teve decepções. E a rasteira, ela tem relação com expectativa, né? Então, hoje eu sou uma pessoa assim que toma muito cuidado ao construir expectativas para mim e para outras pessoas. Mas também essa é uma situação, né? A construção de expectativa e o cuidado, né? Que todos nós devemos ter ao criar. E também cuidado com quem a gente vai se relacionar, porque existem pessoas boas e existem pessoas ruins. Né? Claro que nem sempre você vai ver que o lobo tá vestido de ovelha, né? Bom, quando a gente começou essa alergia, nós fomos convidados a distribuirmos os produtos de uma marca, de uma empresa. E a gente investiu muito dinheiro em contratação, salários, comissões, compra de produtos. Quando os vendedores não conseguiram fazer esse trabalho pelo interior de São Paulo, eu e meu marido começamos a viajar para fazer as vendas com o Daniel bebê. Eu amamentava o Daniel, eu trocava a fralda dentro do carro. Nós comíamos as marmitas na beira da estrada e quando precisava dormir era em hotel de beira de estrada. Enfrentávamos filas gigantescas para vender o produto de um fornecedor. Mas a gente não sabia que os custos de viagem, a gente não sabia que as amostras podiam ser dadas por eles. E assim, contratar 4 vendedores para vender um produto que não é seu é muita loucura. Então a gente era muito ingênuo também. O erro foi nosso, nós éramos muito ingênuos. Eu não sabia fazer análise SWOT, né, na época. E a gente fez toda essa loucura. Eu nem lembrava que eu viajei com a minha pequena. Foi um fornecedor que assistiu o vídeo de 16 anos, que está lá no Facebook, que comentou no meu Facebook que você vinha com os 2 pequenos. Eu nem lembrava que eu tinha ido com a minha filha. Então eu fui trocando fralda de 2, amamentando 2, né? Não, o Daniel já tinha parado. Mas viajei grávida, com certeza, também. Abrindo supermercados para colocar o produto. Aí depois que a gente abriu redes, por exemplo, o Tausch era nosso cliente, o Preço Certo, redes de supermercados no interior de São Paulo a gente abriu, mas para abrir eu comprava a fórmula, custava uns R$ 10 na época, aí pegava vários sabores e entregava para o comprador. Aí ele ia pensar se ia comprar ou não. Eram meses até eles começarem a comprar. Então, nós estamos investindo muito. A nossa dívida, no final das contas, deu em torno de R$ 45.000 que a gente ficou com dívida no banco por causa disso. E eu estou falando de uns mais de 10 anos atrás. Tá? Imagina o quanto Ou isso seja, valia. era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro para um negócio que nem era nosso, uma marca que não era nossa. Bom, passado uns 3 anos, o gerente que nunca vinha para Marília, porque Marília fica no meio do nada, né? Marília não está perto de São Paulo, está no meio do nada. Ele nunca para Marília, a gente ficou super feliz, né? Ai, que legal, o gerente está vindo para cá. Ele chegou friamente, entrou dentro da empresa, olhou para a gente e falou:
Eu vim aqui só para avisar vocês que a partir de amanhã todos os supermercados são nossos, venda direta de fábrica. E a gente tomou uma rasteira desse fornecedor. Eu chorei na frente dele e Hum, falei, não pode ser. Ele, eu sinto muito, mas eu estou dando esse recado para todos os distribuidores, né? Foi mais uma das vezes em que a gente pensou em desistir da SOS, né? Mas eu fiquei muito uhum, chateada, extremamente chateada. Só que é legal quando a gente dá um tempo para digerir tudo isso, porque um pouquinho depois eu até fui estudar para prestar concurso, eu prestei, mas é bem interessante tudo que aconteceu, talvez esteja no meio dessas perguntas também, mas por causa dessa rasteira, a gente decidiu trabalhar com produtos de marca própria. Começamos a criar os uhum. produtos da SOS Alergia, eu fui fazer FATEC para aprender a desenvolver produtos, graças a essa rasteira. Então, hoje, se você falar para mim, você guarda alguma mágoa? Não. Eu lembro da tristeza que eu senti, mas eu dou graças a Deus pela rasteira que a gente tomou, porque nós não teríamos crescido e não teríamos nos tornado a marca que nós temos hoje, nós somos hoje, se não fosse essa rasteira desse fornecedor. Depois veio outro Sim. fornecedor, tá? Mas aí a gente já nem deu bola, nem doeu. É porque depois de ter sentido sofrido o primeiro, aí a lição que conseguiu aprender do primeiro, o segundo já Sim. tirou, né? De É. letra. Deixa eu dar um oizinho aqui para a Tite é para estar nos assistindo, nos acompanhando aqui. A Nata dizendo parabéns. O importante é crer e ter fé, confiança e agradecer a Deus, né? É por isso que você é uma empreendedora maravilhosa. Obrigada pelos Obrigada. comentários. A Isma, oi Isma, a Isma está chegando, está dizendo que está chegando agora. A Isma todo domingo reserva um tempinho da tarde dela para estar aqui acompanhando as lives e já deixou o seu oizinho aqui. Legal. Aí a Maria Valéria da Unesp, professora doutora da Unesp, ela está dizendo que história de superação, parabéns pela perseverança. Viu? Tá dizendo um oi Obrigada. para você, Sandra. Dizendo um oi para você. Então, vamos para mais uma situação aqui, o que traz à sua memória essa frase, Sandra. Desafio. O Desafio. que essa palavra traz à sua memória? Isso. Eu acho que assim, a nossa. Eu não sei em qual contexto que você pensou na palavra desafio, Carmen, mas a nossa história como essa alergia, ela é cheia de desafios. Desafios e superações, né? Você quer só me citar por que você tirou essa ideia? Senão eu vou É bem contar. nessa mesmo, do início da SOS Alergia, isso mesmo. Ah, então tá Pode bom. seguir nessa linha. Porque eu já percebi que eu fico atropelando as ideias dela. Vocês já viram, né, gente? Eu vou contando as histórias. Não, segue à vontade, nessa linha aí, pode ir. É, É o que te porque, vem em memória. então, na verdade, empreender é aceitar desafios. É viver desafios todos os dias. E é ter coragem de errar também. É ter coragem de errar e aprender rapidamente com o erro e não errar de novo. Acho que essa é outra coisa importante, né? Nós tivemos vários desafios. Acabei de citar essa situação, né, que a gente levou a rasteira do fornecedor, desafio de criar novos produtos, né? O desafio de encontrar alternativas é legal quando a gente fala em criar produtos. Então, eu fui fazer tecnologia em alimentos, chorei muito porque por incrível que pareça, gente, se tem alguns professores assistindo, vão dar risada de mim. Mas eu tinha que estudar muito, 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 muito além. E eu não sou, nunca fui. Qualquer professor meu vai falar, eu nunca fui uma pessoa Ctrl+C, Ctrl+V. Eu sou aquela aluna que os professores falavam, Sandra, amo ler sua prova, porque você entende, nunca escreve do jeito que está no livro, ou seja, não vai colar, né? Porque vai escrever Uhum. interpretando, né? E aí, quando eu fiz essa faculdade, eu chorava. Teve uma das vezes em que eu chorei, eu não estava conseguindo aprender. Carmen, era matemática que eu não conseguia. É.
O meu marido, que é engenheiro, veio me ajudar. Ele falou: ai, Sandra, é isso, isso, isso. Mas já era umas 2, 3 da manhã, eu não conseguia aprender. E eu sou teimosa. Então, assim, eu Aham. tenho que aprender. Eu ia ter uma prova e eu não conseguia aprender. E aí ele me explicou, quando eu entendi a lógica, aí funcionou. Eu errei muitas Uhum. vezes na faculdade de tecnologia de alimentos na área de matemática, por incrível que pareça, né? Mas esse desafio de. Eu estava lembrando das embalagens. Quando a gente começou a fazer os É. biscoitos, eu tenho um forno que eu não deixo o Frank se desfazer. É um forninho, o primeiro forno que a gente teve. A gente usou muito pouco, porque ele ficou pequeno assim em poucos meses. Aí eu comprei um forno Uhum. maior, de pedra. Aí ele assava os produtos tudo, cada um de um jeito, porque a pedra ela não tem um padrão de aquecimento, né? Depois de um tempo a gente vendeu, comprou um forno maior, mas eu guardo esse forninho pequeno. E quando a gente fazia os biscoitos, a gente precisava é, encontrar quanto tempo de vida o produto dura, ou como eu consigo aumentar o tempo de vida dele. Então, a Uhum. gente aprende na faculdade que a influência do ar e da luz atrapalha muito nos produtos, ele reduz o tempo de vida. Então, eu lembro que a gente começou colocando os nossos biscoitos num saquinho comum. Sabe esses saquinhos de plástico, tipo de camiseta? Né? Sim, E o sim. produto não durava quase nada. Depois descobrimos que tinha o mesmo saquinho, mais grosso, que é o que a gente chama de PP10. Aí eu coloquei dentro dele, já ficou melhor para mim, e cada conquista era muito legal. Mas ainda Aham. Você durava vibrava, né? pouco. Eu vibrava, Uhum. mas ainda durava pouco. Aí um dia eu lembro que o professor Gustavo da FATEC estava dando aula de embalagens e ele pediu para a gente fazer um seminário sobre embalagens. E eu precisava falar de um tipo de embalagem chamada stand-up post com o nosso grupo. E eu Uhum. entrei na internet, fui pesquisar, achei um fornecedor e pedi amostras para dar aula mostrando. A empresa mandou 2 caixas de amostra, uma para mim e uma para o professor. E eu dei a Ah, aula. Na hora que eu recebi as amostras, eu bati o olho e falei, gente, isso é perfeito para o meu produto. A gente trocou de embalagem, a gente aumentou lá, tipo, de 1 mês para 4 meses, né? uhum. Até. E ficou super bonitinho, durou anos, até que depois de um tempo a gente conseguiu desenvolver uma caixinha que impedia a entrada de luz e o produto passou a durar, acho que 8 meses, muito mais, né? Então, Olha. esse desafio que você coloca, eu acho que ele sempre está atrelado à busca do conhecimento. A gente sempre Uhum. pode ser um pouquinho melhor. Isso porque nos produtos nós não colocamos conservantes, outros aditivos. Uhum. Como é que eu Sim. forneço um produto para uma criança com qualidade, mas eu aumento o tempo de vida porque eu tenho que mandar lá para Fortaleza, eu tenho que mandar lá para Boa Vista, onde a gente tem franquias e isso vai reduzindo o tempo para eles poderem comercializar. Sim. Consumir e consumir, né? Uhum. Então, assim, eu acho que o nosso negócio ele é repleto de busca de conhecimento para superar desafios, Carmen. Então, não sei se serve como um Certo. Bom, exemplo. nossa, e não, essa frase fechou tudo, né? É busca de conhecimento para superar desafios. Isso vale para qualquer setor, qualquer área da nossa vida, então. Muito bacana. Vamos lá, ó. Mais um aqui. Só tem mais dois agora. Vamos ver. Vamos ver. Os papeizinhos. Olha, aborto. Aborto. É, Traz uma bom, memória? traz, traz uma memória. Como eu comentei com vocês, na nossa vida, na minha vida como empreendedora, a gente teve muitas dificuldades e a gente também teve perdas. Perdas financeiras, a gente já caiu em vários golpes, tá, Carmen? Eu nem te contei, mas já caímos em golpe, né, no site e tudo mais. Mas teve uma situação Ah, que mexeu muito comigo. Eu sempre quis ter 2 filhos, um menino e uma menina. Quer dizer, no começo eu queria ter 10, né? Aí descobri que é muito difícil. Mas eu sabia que eu queria bastou ter o primeiro para saber que não é tão fácil assim, né? Pois é, eu queria ter um Daniel e uma Ruth na minha vida.
Por causa dos personagens da Bíblia mesmo, tá? Eu amo essas histórias, com todo o respeito, né, a quem for de outras religiões, mas eu amo demais essas duas histórias. São dois personagens que eu sou apaixonada. E Ruth pela fidelidade dela, o cuidado com a sogra dela, é uma coisa muito linda, é um amor assim, e uma história cheia de boas surpresas, né? Porque ela se torna bisavó do rei Davi. Então eu falava, quando eu tiver uma filha, eu sei que é um nome pesado, um nome que lembra pessoas mais velhas, mas eu queria que a minha filha se chamasse. Eu tive o Daniel e eu sou meio doidinha, eu fiz um cálculo, eu falei, eu quero ter o segundo filho com 2 anos de diferença. Porque os meus irmãos tinham 2 anos comigo e a gente sempre esteve juntos, em tudo. E eu queria que eles pudessem conviver juntos. E isso acontece, tá? Graças a Deus. Aí eu lembro que eu fiquei grávida exatamente no tempo que eu deveria ter ficado. Mas os nossos No tempo que planos... você imaginou. Isso, mas eu também aprendi que nem sempre os nossos planos vão ser aqueles que vão acontecer, né? Eu estava com mais ou menos 3 meses de gravidez de um bebê que eu já era apaixonada. Então, com menos de 30 dias, eu sabia que eu estava grávida, né? E já apaixonada por esse bebê. E quando deu 3 meses, eu lembro que eu fui no banheiro, né? Na verdade, eu percebi que eu estava sangrando um pouco, eu fiquei muito preocupada, liguei para a médica, ela falou, Sandra, deve ser menstruação antiga. Eu falei, esse negócio de menstruação antiga, 3 meses depois de estar grávida, acalmou, e só falou assim, se acontecer mais alguma coisa, você me liga. E aí eu lembro que passou o dia, no final da tarde eu fui ao banheiro, e na hora que eu olhei, estava tudo muito vermelho. Foi uma coisa assim, que só de lembrar me corta o coração. É uma cena assim extremamente traumatizante. Eu chamei meu marido e falei assim, olha, eu acho que a gente perdeu o bebê, né? Saímos correndo e eu comecei a chorar. Naquela hora eu comecei a chorar. A gente foi fazer o ultrassom e a médica que estava comigo em pânico, não sei porquê, ela ficou muito nervosa e ela falava assim: não sobrou nada, você não vai nem ter que fazer curetagem, não tem nada em você, né? E eu não brigava, eu não reclamava nada, eu só chorava, 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 só que eu não imaginava que tinha tanta água dentro da gente, né? Porque eu passei horas e não conseguia parar de chorar. Uma tristeza muito, muito, muito profunda. Mas ao mesmo tempo, é o que eu falo, eu não conseguia ficar brava com ninguém, eu não conseguia me culpar porque eu sabia que eu não tinha feito nada de errado. E eu também não conseguia culpar Deus. Eu só falava assim, eu tô triste, eu quero sofrer essa minha dor, essa minha perda, porque eu vivi um luto, né? Chorei muito, muito. A Ruth nasceu, eu ainda chorava por causa daquele bebê e ainda sinto tristeza, porque eu não consigo olhar para ele como algo que foi descartado na minha vida, sabe? Durante o tempo em que ele existiu, eu amei. Mas eu tinha a certeza de que Deus tinha um plano muito grande para minha filha, para Ruth. Eu tenho essa certeza muito grande, né? E eu não consegui ficar com raiva, mas eu consigo entender que algumas perdas vêm na vida da gente. A gente vai viver perdas. Esse momento de pandemia, tem gente perdendo emprego, tem gente perdendo os negócios e tem gente literalmente perdendo alguém que ama. E isso, e aí eu volto de novo para a questão do que eu chamo de resiliência, né? Nós somos forçados ao longo da nossa vida a envergar, porque as situações vêm, os ventos vêm e vão, e como um bambu nós somos outro. Mas quando a tempestade passa, nós podemos voltar. O bambu é um exemplo de resiliência, a borracha também. E nós também podemos ser, mesmo sofrendo as dores que precisamos sofrer, mesmo derramando as lágrimas que forem necessárias, a gente pode voltar, porque a nossa vida continua e a gente tem que continuar escrevendo essa história, né? Se você, só que lembra que eu comecei falando que a gente pode cavar um buraco, se enterrar, a gente pode estagnar ou continuar.
Cavar o buraco e sim. se enterrar e estagnar pode ser por um tempo para te proteger, Hum, mas você tem que sair desse buraco. Você precisa hum, sair desse buraco, porque a gente tem essa vida para viver, a gente precisa vivê-la bem. A gente precisa fazer as sim. diferenças que precisamos fazer na vida das pessoas, né? Ô, Sandra, então mesmo você acredita que mesmo nos momentos de dor, né, é possível a gente fazer escolhas? Como que a gente pode? Será que seria? Como que eu vou dizer assim? É sempre, em qualquer situação, tanto de alegria quanto de dor, a gente tem a possibilidade da escolha? Ou você vê algum momento que a pessoa sozinha não consiga fazer uma escolha e aí ela precisa de ajuda? Então, ela sozinha não conseguiria precisar de ajuda. Quando ela pede ajuda, ela faz uma escolha, né? Eu acho que a gente tem a Sim, escolha de, a gente tem a sempre, então. escolha de viver a nossa vida reclamando e falando mal dos outros, vendo só as coisas negativas, e a gente tem a escolha de encontrar, sabe a história do meio copo vazio, meio copo cheio, como é que eu Sim, enxergo, sim, né? sim. Ou eu Uhum, tenho a escolha de olhar para a situação do coronavírus e enxergar tudo de ruim que ele tem, mas também tentar encontrar as coisas boas que ele traz. Né? Pessoas estão sim. olhando mais para os seus familiares, estão tendo mais tempo com a família. Eu, por exemplo, tenho batido algumas fotos. Eu nem sempre posto, mas quase todo dia, no final do dia, eu vou e bato uma foto do pôr do sol. Eu não sabia o que Uhum, era ver pôr do sol, porque eu voltava muito tarde do trabalho. E eu tenho feito uhum, home office. Poder estar perto dos filhos, ouvir a risada deles, sabe? Então, são escolhas uhum. que a gente pode fazer. Que tipo de filme, livro, novela eu vou assistir? São escolhas. Que tipo de notícia eu vou ler, eu vou divulgar? São escolhas que a gente pode fazer. E as Nossa, escolhas que a gente faz determinam quem a gente é e quem a gente quer ser, né? sim, nossa, mas fantástica essa sua fala de que o fato da gente pedir ajuda, né, no momento que não está conseguindo sozinho de resolver alguma questão, também é uma escolha, né, que a gente pode escolher ficar lá no fundo do poço, não ter saída, ou se não tem força sozinho, pedir uma ajuda. Nossa, muito, muito profundo mesmo. E o último aqui, papelzinho da nossa caixinha, é concurso. Assistente social. Na verdade, eu não sabia que você era assistente social, né? E aí, concurso. Ah, é Qual a sua história interessante. com assistente? Olha, é bem interessante porque assim, quando eu terminei o curso de teologia, eu voltei para Marília e assim, tem um fato muito verdadeiro na minha vida. Eu sou muito, não sei se eu sou bobinha, o que que acontece, né? Ou eu era muito. O meu pai sempre foi muito galinha de querer os filhos por perto. Ele não lembra desse fato, mas aconteceu. Eu lembro que eu fiz teologia em Atibaia. Aí eu queria prestar serviço social. Eu sabia que eu queria serviço social. Né? E que bom que eu fiz teologia antes, porque senão eu teria feito odontologia, coisas que não tem nada a ver comigo, né? E aí Uhum. eu lembro de ter ligado para o meu pai e falado assim, pai, eu peguei a lista de vestibular da Unesp e só tem curso de serviço social em Franca. E eu falei assim, mas Manaus é muito longe, né, pai? Ele é muito longe, ele é muito longe. Eu não juro pra você. Não sei nem como eu tô tendo Então, coragem de contar isso pra vocês. Zona Franca de Manaus. Eu não sei. Eu acho que eu não parei pra pensar, mas é tão para engraçado. pensar o que você foi fazer de relação. Não, e o Nesp, né? A Universidade Estadual, é do estado de São Paulo. O que que eu tô colocando Manaus no meio? Bom, É. de qualquer forma, eu descobri que na Unimar tinha serviço social. Então, eu lembro que eu fiz dois cursos em paralelo. Eu fiz pedagogia também, só que eu parei por Verdade. causa de um Ah, estágio. tá. Isso, eu fiz um É. pouco e fazia serviço social ao mesmo tempo. Mas a minha paixão sempre foi o serviço social, até por isso que eu deixei pedagogia, né? Uhum. E bom, depois acabei virando empreendedora e numa das dificuldades
que a gente passou, eu prestei um concurso. Eu fui fazer um curso, minha mãe pagou para mim um curso, um cursinho. Fui fazer um cursinho, prestei vestibular, mas naquele concurso específico, que não foi justo, entrou pedagogos e o pessoal entrou pedagogia, abriram para quem fez pedagogia e ciências sociais para trabalhar dentro da Secretaria de Desenvolvimento da Assistência Social. Uhum. E aí eu prestei vestibular, né? E eu passei e fui chamada não sei nem que nome se leva, porque foi a única vez que eu passei por isso, né? A gente foi chamada lá na secretaria, né? Nós fomos convocados para eles dizerem quem que ia trabalhar. E aí foi muito interessante, porque duas pessoas na minha frente, na verdade, assim, a partir da menina que estava na minha frente, todo mundo que estava atrás, que era um monte de gente, ninguém foi convocado para trabalhar, né? Nós fomos convocados para reunião, mas não para assumir o serviço social. E duas pessoas para frente, então, duas pessoas à minha frente foram. Eu entrei no carro dando muita risada e eu só falava assim: tá bom, Deus, eu entendi o seu recado. Parece que você está querendo me dizer: olha, filha, eu queria que você soubesse que você é capaz, mas eu também queria que você soubesse que não é esse plano que eu tenho para a sua vida. Né? Isso faz parte dessa fase de criar novas oportunidades para a gente, porque a SOS Energia, ela é cheia de construções, de aprendizados e construções. Ela não foi formada de um dia para o outro. Né? Então, depois a gente isso, nós decidimos focar completamente de que eu devia dedicar o meu tempo, o meu foco para essa alergia, né? Então foi bem interessante, né? É isso. Eu, eu quis colocar aqui, porque quando a gente conversou, eu achei muito bacana essa sua capacidade de ver, né, que de um não, muitos sims poderiam vir no decorrer da vida, né? E o não sofrimento intenso seu por um não, né? E que aí serve para todos nós, né? Essa sacada, essa possibilidade de mudar a visão sobre um não, né? Um não nem sempre pode significar um não. É um não naquele momento, mas para a vida, o que pode acontecer ali na frente pode ser um não abrindo caminho para muitos sims, né? Então, eu fiz Exatamente. questão de colocar. E aí, Carmen, se eu puder indicar um livro para leitura, tem um livro chamado Sem Medo da Rejeição, do Jia Jiang. Legal. Ele foi Depois eu vou palestrante colocar nos comentários. Como chama? Sem medo da rejeição. da rejeição. Isso. Ele tem um livro muito Certo. interessante onde ele mostra que o não é estatístico. Que às vezes que a gente tem que insistir, mas de forma inteligente. Nós devemos persistir em cima dos nossos sonhos e não parar no primeiro não que aparece, né? E é bem interessante porque ele cita, por exemplo, a escritora do livro do Harry Potter, da série. Ela recebeu, se eu não estou enganada, 12 nãos. Aí e o sim só veio porque o neto ou neta do editor começou a ler e apaixonou-se pelo livro. E aí ele decidiu editar, mas assim, tipo, tá bom, vamos colocar, mas não tô pondo muita fé. E aí a gente sabe o que virou, né? Virou um dos livros mais vendidos no mundo, virou uma série de filmes dos mais famosos, né? Que encantou uma geração toda, né? Travou um pouquinho, agora destravou. Pode falar. Sou eu que estou travando ou é você? Eu fiquei com dúvida. Então, eu estou vendo aqui você travando. E eu estou vendo você travando. Agora eu fiquei em dúvida. Eu não sei se. Como eu estou usando o 4G porque eu estou longe da rede. Qualquer coisa, eu ligo. Eu Não, ligo. eu acho que agora tá bom, dá para continuar. Então tá, qualquer coisa Pode vocês ir? me avisam, tá? Tá, o pessoal aqui não comentou nada de ter saído, então tá indo. Tá, qualquer coisa eu ligo o Wi-Fi.
Mas Tá. algumas vezes a gente vai ouvir uns nãos na vida. E alguns nãos que Sim. podem nos ensinar muito para a gente conseguir os nossos sims, né? Uhum, sim. Eu outro dia estava ouvindo agora ele é palestrante, né? Mas com uma história de vida de superação bem bacana. Até a Isma fala aqui, ó. A Isma Conrado, ela comenta assim: parabéns pela live. O exemplo lindo de superação e muita sabedoria, né? E aí eu tô lembrando aqui que ela, como ela usou a palavra superação, que o Rick Chester ele fala assim, que ele é o resultado dos nãos que ele recebeu na vida, né? Hoje, um palestrante de sucesso, mas uma história de superação muito bacana. Mas porque não se fixou nos nãos, mas a partir dos nãos foi buscando se superar, né? É isso. Muito bom. A Maria Valéria diz assim, ó, aprendizagem por meio de uma bela história de vida. Isso mesmo, Maria Valéria. Por isso que eu fiz questão de estar com a Sandra aqui, que tem muita coisa bacana mesmo para compartilhar, né? E Sandra, assim, para a gente ir caminhando para o nosso final, porque parece que não, mas uma conversa tão gostosa já foi 1h30. Olha só, e a gente nem se deu conta. E a gente nem se deu conta. Mas como tá bem gostoso, e eu acho que o pessoal tá firme aqui, o pessoal entrou e não saiu, tá se mantendo firme, eu acho que está sendo bem produtivo para eles também. Mas aí, para a gente ir encaminhando para o final, vamos fazer aqui, comecei com uma dinâmica aqui da caixinha, né? Vou encaminhar para uma dinâmica assim, tipo bate-pronto. Eu falo uma palavra e você responde com o que vem à tua cabeça, tá bom? Vamos Ou aquele tentar. programa de TV. Vai virar um programa de TV agora. Eu falo uma palavra e você responde com uma frase curtinha, uma coisa rápida, mas a primeira coisa que vem à cabeça, tá bom? Obrigada, Marta Valdevino, tá dando parabéns para mim, para você. Obrigada, querida. Fica aí que a gente está encaminhando para o finalzinho, tá? Prontinha? Vamos lá? Vamos? Vamos lá. Então, ó, SOS Alergia. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Família e clientes. Razão. Razão de fazer. Razão de Razão de fazer fazer. e ser. Razão de fazer e ser. Erros e acertos. Aprendizados. Pandemia. Aprendizados. Crise. Aprendizados. Fazem, fazem Sucesso. parte. Aprendizados também. Sucesso, eu acho que ele é resultado dos erros, dos acertos e dos aprendizados. Ok. Algo que não pode faltar. Amor, Esperança do quê? de um mundo melhor, principalmente para os meus Uma filhos, tristeza. netos. Esse aborto, Esse é bom. O que ainda não foi dito, agora você pode estender um pouquinho mais para indo para o final. O que ainda não foi dito aqui entre a gente que você gostaria de dizer? Deixar como uma mensagem a mais, Sandra. o que ainda não foi dito, deixa eu pensar, tem tantas coisas. Eu vou voltar a falar de resiliência. Tudo bem que já foi dito, né? Mas é para reforçar de novo, né? Se vocês que estão assistindo estão com a possibilidade de fazer algo, estão com medo, tentem, pelo menos tentem, porque ou não vocês já têm. Teve uma segunda situação que a Carminha, eu acho que eu não comentei com ela, mas teve um outro prêmio, Carmen, que a gente participou, que é o Prêmio Nacional de Inovação. Nós saímos debaixo da asinha do Ah, Sebrae e fomos para um negócio grande, porque era da indústria do Brasil todo. E nós aham, decidimos participar do prêmio, mas sem pensar na possibilidade de ser finalista. A gente pensou em participar para ah, poder aprender. Cada vez que a gente participava, a gente melhorava muita coisa na empresa. E aí foi interessante porque
o começo nosso, nós éramos extremamente desorganizados, porque a gente não tinha conhecimento de ferramenta, de organização. Então não tinha indicador, Uhum. meta, controle, checklist, nada. E a gente foi aprendendo. Teve um prêmio no passado Uhum. chamado MPA Brasil que a gente tentou participar e a gente até foi para uma fase mais avançada, mas quando nós fomos auditados, eu terminei o dia Hum, chorando, porque estava tudo uma não droga. deu. Não, Ah, não deu para ir para a final, mas a gente avançou. uhum. E Certo. aí esse prêmio acabou. E nós continuamos melhorando, porque a gente precisava melhorar para a Uhum. empresa. E aí, quando, Sim. acho que uns 3 anos atrás, a gente foi participar desse prêmio nacional da indústria, a gente foi meio de alegre, né? Ah, vamos ver o que que vira, né? Mas nem pensamos que era um prêmio, só fomos por ir mesmo, né? Uhum. E a gente foi avançando de fase, como aconteceu no Prêmio Mulher de Negócios. No primeiro. Só que dessa Aham. vez a gente estava concorrendo com 3.300 empresas do Nossa, Brasil 3 vezes todo. mais do que a primeira. Uhum. Pois é, e aí foi tão interessante porque ele tinha várias categorias de prêmios, né? Mas nós fomos finalistas na parte de organização inovadora. E aí, o que eu queria Olha, o que mostrar para tinha sido. vocês, isso, o que nós éramos péssimos, mas assim, acho que a gente era o pior exemplo de organização, o pior exemplo de Hum, controle, éramos nós. Só que quando a gente busca aprender um pouquinho a cada dia e a gente entende que o aprendizado pode tornar nossa empresa melhor, a gente vê os resultados dessa busca de conhecimento, aí a importância dos uhum. professores, dos consultores, né, dos palestrantes, a gente pode ir se tornando melhor. E dos livros, viu? Leiam muito, porque livros são Sim. maravilhosos. Quando a gente receber esse prêmio, a gente podia ter recebido, até falei para eles, falei, gente, mas é muito irônico, porque eu imaginaria que talvez a gente pudesse ganhar o prêmio por produto inovador, porque os nossos produtos, nós somos a primeira empresa no Brasil a fazer alimentos para alérgicos, né? Aí Uhum. o cara que estava avaliando a gente falou: impossível. Eu falei, por quê? Ele falou, porque hoje tem tanta coisa da área de tecnologia que um produto de alimentos como o de vocês não teria chance de ganhar. Eu falei, sério? Ele, sério. Uhum. Ele falou, agora, a organização quando ele veio avaliar a gente, ele falou assim: eles vieram do Rio de Janeiro, passaram uma tarde com a gente. Aí eu lembro de um comentário dele para mim, que era assim: eu não posso falar nada do prêmio, nada dessa Uhum. avaliação, porque isso está em contrato. A única coisa que eu posso te Certo. dizer é que eu visitei muitas pequenas e médias empresas. A minha é pequena, né? Ele falou: eu visitei muitas Uhum. pequenas e médias, mas não encontrei nenhuma com a organização que vocês têm. Foi o que ele comentou. Aquilo que Aí, tinha sido uma fraqueza lá atrás se tornou uma força, e né? nós fomos finalistas. A gente tem um troféu, então Uhum. concorrendo com mais de 3.300 empresas. E aí, o que eu deixo de fala para quem está assistindo? Você se torna melhor quando você decide ser um pouquinho melhor. E de pouquinho em pouquinho Uhum. você vai se tornando melhor mesmo, né? A gente não ganhou esse prêmio porque nós sempre fomos organizados. A gente foi o exemplo da desorganização, né? Aham. E poder receber esse prêmio prova que quando a gente quer alguma coisa, a gente pode ir atrás, a gente pode lutar, a gente pode chorar, a gente pode enfrentar as crises, as dificuldades que vêm pelo caminho, a gente pode absorver delas o que existe de melhor, que são os aprendizados, e se tornar um pouquinho melhor a cada dia. E eu sempre falo, né? Sim. Eu sou uma pessoa que tenho essa frase no coração desde novinha, né? Eu vivo hoje como se fosse o último dia da minha vida, mas eu planejo o meu amanhã como se eu fosse viver até 100 anos, porque aí eu vivo com Uhum. intensidade hoje, e se eu morrer hoje ou amanhã, eu vou morrer feliz, porque eu sei que eu estou fazendo com a minha vida aquilo que é possível de diferença, dentro das minhas Sim. limitações. Mas se eu tiver a possibilidade de viver até 100 anos bem, eu vou querer continuar fazendo a diferença.
Mas se eu for, sim. eu vejo muita gente falando, ah, mas quando eu ganhar na loteria, mas quando eu subir de emprego, quando eu passar no concurso, quando isso acontecer, você já perdeu tanto tempo que você podia ter feito a diferença. Tem relação com o Uhum. contentamento, né? Esteja contente com quem você é hoje, com o que você tem. Pouco ou muito, e seja feliz. Porque se você não estiver feliz e contente com o que você tem hoje, amanhã você vai ter muito e você vai continuar infeliz porque vai ter alguém que tem mais, né? Então, é isso que eu deixo para quem está nos assistindo. A, a Marta fala assim: obrigado, Sandra, por partilhar tantas histórias de vida. E é isso, Sandra. Além das escolhas, né? Você citou aí as questões das decisões, a importância das tomadas de decisões, né? Porque nada acontece por si só, mas é a partir das nossas escolhas e tomadas de decisões que as coisas podem vir a acontecer, né? Maravilha, foi maravilhoso, nossa, realmente o tempo passou e a gente nem Até percebeu escureceu. quase, não é? Até escureceu. Gente, a Lia, um abraço, Lia, Arlete assistindo, a Eduarda Silva, Paula Duarte, bastante gente que não deu tempo de eu comentar. Mas, Sandra, olha, minha querida, muito, muito obrigado. Foi muito bom estar aqui nesse tempinho da tarde de domingo com você. Para mim, valeu muito, muito aprendizado, realmente, aprender com a história de vida, porque eu penso assim, que tem duas formas da gente aprender, né? A gente aprende pela dor, pela própria experiência, né, de fazer, ou com a experiência do outro, né? Então, quando a gente aprende um pouco com a experiência do outro, pode evitar de a gente aprender pela dor, né? Pelo caminho da dor, porque o que o outro já viveu, eu não preciso querer reinventar a roda, né? Então, para mim, trouxe muito aprendizado, eu acredito que é para quem esteve aqui com a gente também. Deixa um minutinho para você se despedir para a gente fechar nosso encontro. Bom, Carmen, primeiro, muito obrigada pelo convite, né? Eu agradeço. E assim, fico muito feliz. Agradeço em nome da minha mãe, não só você, tá? Mas a todos que fizeram ser fã e que fizeram a diferença. Muitos estão aposentados já, né? Sim, Mas é o é um meu caso. orgulho, é um orgulho muito Me grande para aposentei. é um orgulho muito grande para minha mãe. Eu acho que a satisfação de um professor, eu não sou uma professora, né? Mas eu vejo pelo olhar da minha mãe a alegria e a satisfação, a realização da vida da minha mãe é ver tantos alunos formados e fazendo a diferença. Independente de ter sido só o Cefam, mas quando ela tromba com os alunos e vê alunos na polícia, empreendedores, advogados, ela fica muito feliz. Porque não tem um professor que não fez parte dessa construção, né? E aí eu volto para a palavra gratidão, né? Uhum, A gente tem que ter gratidão sim. pelos nossos pais, por pior que eles tenham sido. Nós não existiríamos se eles não existissem, né? Nós temos que ter Uhum. gratidão pelos professores, pelas pessoas que fazem parte da nossa vida e que nos tornam melhores, né? Quero agradecer também a todos que nos assistiram, que aguentaram a gente tanto tempo, né, Carmen? Um domingo de Tanto tarde. tempo. Porque 1 hora e meia é bastante, hein? Não é fácil, não. Ai, mas foi um prazer, viu? Deus abençoe muito a vida de vocês. Façam as suas vidas valerem a pena, façam a diferença por onde vocês forem. E se desafiem, acreditem mais em vocês, porque o não vocês já têm, né? Vale a pena. Um grande abraço, gente. Ô, Sandra, e antes da gente fechar, da gente concluir, né? Eu quero dizer assim, você citou no momento aí da nossa conversa Leandro Carnal, né? E eu quero agora nesse finalzinho que a gente tem assim o relato de tantas memórias suas. Hoje a gente vê uma grande empresária, você é uma grande empresária, né? Bem sucedida, vamos dizer, bem sucedida não só como empresária, mas tem a felicidade com os seus filhos, né? Com o Dandan e a Ruth, que foi o seu projeto antes mesmo deles nascerem, né? Mas com todas essas memórias que você compartilhou aqui com a gente, eu vou fazer um link com a fala do Leandro Carnal, que nunca foi sorte,
né? Sempre foi trabalho, sempre foi escolhas, sempre foi tomada de decisão para não desistir e sempre seguir em frente, né? Mesmo com todas as situações difíceis da sua vida. Então, vale a pena essa mensagem para encerrar. Não é sorte, é tomada de decisão, são escolhas na vida. Minha querida, beijo grande, manda um beijo para sua mãe, tá? A gente não se vê, mas espero um dia ainda encontrá-la por aí. E para quem nos acompanhou, a Cláudia Maria está dizendo bela mensagem de superação. A Maria Valéria de novo mencionando parabéns pela live. Gente, um beijo para todos vocês que ficaram aqui com a gente nessa tarde de domingo. E semana que vem a gente vai estar aqui com a Marta Valdevino, que ela vai estar falando sobre empreendedorismo. Então, obrigada, viu? Fica um restinho de domingo maravilhoso, abençoado para todo mundo. Até mais. Obrigada, um beijo no seu coração, Sandra. Tchau, tchau.